De um lado, temos os irmãos Bouza, dois dos melhores defensores da NFL, donos de carreira repletas de prêmios e que são temidos por todos os quarterbacks da liga. E do outro, temos o Al Capone, o gangster mais famoso da história, chefe de uma das maiores organizações criminais da década de 20 e que era temido por motivos muito mais sinistros. Inicialmente, pode parecer que eles não têm nenhuma conexão, porém, há muitos anos atrás o caminho das duas famílias se cruzou e gerou uma das histórias mais curiosas da NFL, e que ainda é desconhecida pela grande maioria do público, e é exatamente isso que iremos conferir nesse vídeo. Nascidos respectivamente em 1995 e 1997, o Joe e o Nick Bouza foram criados em Fort Lauderdale, na Flórida, e tiveram uma infância normal, assim como a de qualquer outra criança. Desde muito cedo, eles já começaram a mostrar um grande talento para o futebol americano, e foram ranqueados entre os melhores jogadores do país durante o ensino médio, e com carreiras dominantes na universidade, eles conseguiram até superar as expectativas. O Joey foi selecionado com a terceira escolha geral do draft de 2016 pelo San Diego Chargers, e logo de cara já teve um grande impacto na equipe, o que acabou lhe rendendo o prêmio de calouro defensivo do ano. Enquanto isso, o Nick também seguiu os passos do irmão, e após ser selecionado com a segunda escolha geral do draft de 2019 pelo San Francisco 49ers, ganhou o mesmo prêmio na temporada de estreia. Somados, eles possuem 10 seleções para o Pro Bowl, e desde o momento que eles pisaram na NFL, eles já se estabeleceram como peças cruciais para suas equipes. Até esse ponto, já ficou claro que ambos os irmãos são extremamente talentosos, mas por enquanto, não há nada fora do normal com a jornada deles. Porém, quando voltamos algumas décadas para analisar quem foram seus familiares, as coisas começam a ficar realmente estranhas, e o personagem principal por trás de toda essa história é o bisavô dos Bouza, Anthony Joseph Accardo, mais conhecido como Tony Accardo, um dos gangsters mais famosos e poderosos da história dos Estados Unidos. O Tony nasceu em 28 de abril de 1906 em Chicago e foi criado juntamente com mais 5 irmãos por uma família de sapateiros imigrantes da Itália. Com apenas 14 anos, ele se juntou a uma gangue de rua local que servia basicamente como um banco de talentos para os grupos criminosos adultos, e não demorou muito para ele ser recrutado para a máfia de Chicago, o Chicago Outfit, que era a maior fonte de contrabando de bebidas alcoólicas durante a época da lei seca e que era controlada por ninguém menos que o próprio Al Capone. O Tony começou com funções de baixa importância, mas logo foi subindo na hierarquia até se tornar guarda-costas e motorista do Al Capone. Nessa época ele ganhou o apelido de Joe Batters, o Joe Rebatedor, pelo próprio chefe, devido ao uso de tacos de beisebol contra devedores e rivais. Quando Al Capone foi mandado para a prisão em 1932, o Tony, que já havia se tornado um dos seus grandes homens de confiança, teve uma ascensão meteórica na organização e se tornou o chefe de uma das unidades mais importantes da máfia. A partir desse ponto, ele foi conquistando cada vez mais poder e influência até virar o grande chefão da máfia de Chicago no final da década de 40. Durante o seu reinado, a organização expandiu seus negócios para novos mercados, como contrabando de cigarros e apostas em Las Vegas, o que conseguiu deixar a máfia ainda mais rica e poderosa. Devido à sua paixão por pesca, o seu apelido acabou mudando para Big Tuna, que pode ser traduzido para Grande Atum ou Atunzão. E ao contrário de muitos gangsters poderosos, com exceção da sua mansão de 20 cômodos, ele evitava a ostentação no geral e preferia uma vida mais tranquila com a sua família, que incluía sua esposa, 2 filhas e 2 filhos que foram adotados. No final, o Tony nunca ficou na cadeia por mais que um dia e morreu aos 86 anos de causas naturais. Voltando para o futebol americano, a história da família Cardo na NFL vai muito além apenas dos irmãos Bouza. Tudo começou com o casamento de uma das filhas do Tony com Palmer Pyle Jr., que jogou como offensive guard na NFL pelo Baltimore Colts e o Minnesota Vikings. O casal teve 2 filhos que foram o Eric e a Cheryl, que mais tarde acabaram mudando o sobrenome para Cameron. O Eric teve uma grande carreira como linebacker por Ohio State e chegou a jogar no Miami Dolphins. E o seu filho Jake Cameron jogou como wide receiver por mais de 5 times na NFL, porém não teve uma carreira tão relevante. Mas a parte que realmente nos interessa vem do lado da Cheryl, e toda a história começa a se conectar após o seu casamento com John Bouza. De todos os nomes até agora, o John é o que fez mais barulho chegando na NFL, e foi o primeiro Bouza a ser escolhido na primeira rodada do draft, mas especificamente com a 16ª escolha geral pelo Miami Dolphins em 1987. A sua carreira na NFL acabou sendo bastante decepcionante, mas no final isso fez com que ele aprendesse com seus erros e ficasse preparado para passar o conhecimento adiante. E quando esse momento chegou, o John fez um excelente trabalho tanto com o Joey quanto com o Nick, e quase 40 anos depois, seus filhos estão dominando na NFL e já se estabeleceram tranquilamente como os melhores jogadores de toda a família. Um ponto muito importante para destacar antes da conclusão é que precisamos separar a família Bouza daquilo que foi feito pelo Tony Accardo, pois ao longo da sua carreira na máfia, muita coisa ruim foi feita por ele ou sob sua
liderança. Mas isso não pode afetar a nossa visão sobre os jogadores, que não tem nada a ver com isso, a não ser uma conexão genealógica bizarra. Jogadores defensivos como os irmãos Bouza são exatamente o que o Bengals está precisando, porém, devido ao plano da equipe, uma contratação desse tamanho seria praticamente impossível. E para descobrir os detalhes desse plano ousado, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.